2 Coríntios 6, versículo 14. (16, 17 e 18). Todos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos aguardar a irmã da misericórdia. Quem é que falou misericórdia? Alguém auxilia ela ali? Então vai, auxilia a Julinha, alguém ali? Achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Diga, Cristo e Belial. Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, morada do Eterno, casa de Deus, habitação do Espírito, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai. Serei para vós? Serei para vós? Serei para vós? E sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E preste a sua atenção. Não quero me alongar. Quero ser simples e objetivo. E não pense que eu vou mandar letra. Não. Vou falar na sua cara. Não vou mandar recado. Vou falar o que você precisa ouvir. Porque se tem uma ordem de Deus para os pastores, é procura conhecer o estado das... E eu não sei, sinceramente, o que Deus viu em mim, mas Ele me viu. E me achou. Me escolheu e me deu esse... Não sei se é dom. De conhecer o estado das minhas ovelhas. Então eu quero te dizer uma coisa. Existe um povo, presta aqui a sua atenção, neste lugar, neste recinto, e você e eu fazemos parte desse povo, cujo discursamos liberdade, arrotamos libertação, mas estamos cativos. Somos prisioneiros de espíritos manipuladores que manipulam a nossa mente, que manipulam a nossa emoção e que nos leva a agir de forma carnal. Precisamos entender que nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta
alcance a libertação, mas nós ainda não estamos libertos. Somos prisioneiros de pensamentos, de sentimentos, somos prisioneiros de vontades, e até nós mesmos sentimos vergonha da vontade que temos. Vontades estas, muitas das vezes incontroláveis, que nos leva a cometer pecados horríveis na direção do Eterno, que nos chama de Pai, que quer que nós o reconheçamos como Pai, e Ele quer nos reconhecer como Filho. Eu, homem carnal que sou, cuja maldade habita em mim, sou pai de um jovem de 24 anos. Sonhei com ele, gastei minha vida com ele, trabalhei e ensinei, mesmo meio a muitos erros, e hoje vejo meu filho fazer coisas que, quando eu tenho conhecimento, a minha alma se angustia. Chego a ter vergonha. Imagina Deus, santo, 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 santo eternamente, amém. Quando nos olha na terra, com a identidade de filhos, com o discurso de libertos, vivendo como cativos, opressos de espíritos, opressos de pensamentos, opressos de sentimentos, opressos e conduzidos e dominados por desejos, muitas das vezes incontroláveis, que nos leva a cometer pecados que nós achamos que está escondido, que nós pensamos que está oculto, mas todas as coisas, eu disse, internas e externas, estão diante dos olhos daquele a qual um dia eu e você teremos que prestar conta. Internas e externas, nas entranhas e nas façanhas, todas elas estão diante dos olhos dela. Eu quero que você entenda uma coisa: precisamos de cura, precisamos de libertação. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso de cura e libertação. Pode ser mais forte, diga: eu preciso de cura e de libertação. Só os corajosos pode ser mais forte, diga: eu preciso de cura e de libertação. Só existe um que pode trabalhar para que a cura seja desatada na minha vida. E só existe um que pode trabalhar para que a libertação seja desatada na minha vida. Quem é? Eu mesmo. Eu mesmo. Jesus disse assim: quem quiser, ele disse, quem quiser vir comigo. Jesus disse o quê? Quem quiser. Você pode
diz assim, é para quem quer. O próprio Jesus já deixou a deixa. Já deu a chave. Ele disse, quem quiser. Eu quero te dizer um negócio, a cura que você precisa, primeiro do que a cura, você tem que querer ser curado. A libertação que você precisa, primeiro, você precisa querer ser liberto. Você é o responsável pela sua cura e você é o responsável pela sua libertação. Tem gente culpando o pastor, a pastora, culpando a Deus das suas feridas, dos seus traumas e das suas prisões. Eu quero te dizer uma coisa, eu não tenho culpa das suas curas, eu não tenho culpa das suas prisões. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não tem culpa das suas feridas e Deus não tem culpa das suas prisões. O culpado de você estar do jeito que você está é você mesmo. Diga assim, eu sou o único responsável pela minha cura. Diga, eu sou o único responsável pela minha libertação. Diga assim, se eu quiser. Diga, se eu quiser, eu alcanço cura. Diga, se eu quiser, eu alcanço libertação. Mas se eu, diga, se eu, ele pode vir na terra como veio. Se você não quiser, você mata ele para continuar do jeito que você está. Tem muitos aqui que se Jesus viesse hoje, muitos aqui iam trabalhar para colocar ele na cruz, porque não querem largar a maneira vã de viver. Não querem largar a mentira, não querem largar as feridas, porque vivem lambendo as suas feridas. Tem crente que chama a atenção de outras pessoas, simplesmente lambendo ferida. Tadinho de mim. Eu era tão fervoroso. Até o Robson pregar aquilo que ele pregou aquele dia. Me matou. Eu era tão crente. Até o pastor falar aquilo que ele falou comigo. Me feriu profundamente. Não consigo mais ir lá. Se Jesus viesse, você ia falar, mata ele! Porque ele está falando verdades a meu respeito. E eu quero permanecer na mentira. Crucifica ele! Faríamos isso. Sabe por que faríamos? Porque se fosse ele aqui hoje, ele ia olhar nos nossos olhos. Ia trazer à tona a miséria que existe dentro de nós. Porque ele chegou diante dos religiosos da época e nós não somos diferentes dos fariseus, não. Somos não. Estou para te dizer que nós somos até pior. Nós não somos. Ele chegou diante dos religiosos e trouxe a miséria dos religiosos à tona. Sepulcro caiado. Por fora essa carinha bonitinha. Por fora essa linguagem de discurso, esse discurso mentiroso de liberto. Mas por dentro, sepulcro caiado, apodrecidos pelo pecado, apodrecidos pela mente cauterizada, apodrecidos porque se perderam no labirinto das suas almas e não conseguiram largar o pecado. Diga, eu sou! Diga, eu sou o responsável pela minha cura e pela minha libertação!
Se eu não quiser. Diga, se eu não quiser. Diga, se eu não quiser. Nada desata. Se eu não quiser. Um dia, eu estava ali na pista, no hortifruti. Aí tinha um cidadão de cor. Não posso falar. Um cidadão de cor escura. Um afro. Não. Um afrodescendente. Com os brações, rapaz. Aí ele chegou no hortifruti e disse assim: senhor, quanto é o quilo da banana? E o cara todo tatuado, com tatuagem de cadeia. Quanto é o quilo da banana? Aí o coroa gritou lá, 2,20. Ele, quê? Vou voltar pra cadeia, porque lá eu tomo de graça. Desse tamanho, cara. Anos e anos, igual o camaleão, só tomando banho de sol e malhando os bíceps. Claro. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: tem gente que prefere o cativeiro. Diga, tem gente que prefere o cativeiro. Diga, tem gente que prefere as feridas porque precisam delas. Para chamar a atenção das pessoas que estão à sua volta. Tem crente que dá raiva, irmão, de conversar. E aí, varão, como é que tá? Ai, tá ruim, tá brabo. Ai, não aguento mais. Ai, só lamúria. Só lamentação, irmão. Fala sério. Diga, a única pessoa responsável pela cura e pela libertação sou eu mesmo. Pastor, eu quero, mas eu não consigo. Tem gente, irmão, que acredita no que a Bíblia não diz. Tem gente que acredita naquilo que não é palavra de Deus. Por exemplo, a palavra impossível, ela existe, irmão? Ela existe? Ela existe? Existe ou não existe? Impossível? Claro que não. Os céus não conhecem a palavra impossível. O mundo espiritual não conhece a palavra impossível. A Bíblia diz assim: todas as coisas para Deus são possíveis. Aí a Bíblia vem dizer, mas para Deus, pastor, não, mas a Bíblia vem dizendo, todas as coisas são possíveis para aquele que crê em Deus. E da onde surgiu a palavra impossível? Irmão, um dia eu estava perguntando, não tem a palavra impossível, irmão, não tem no dicionário do céu. Onde nasceu a palavra impossível? No inferno. Eu quero crer, de vez em quando eu viajo, sabe? Como é que chama aquele cara que fez Guerra nas Estrelas? Star Wars. Fala aí, Fernando. O cara que fez o filme Star Wars. Steven Spielberg. Não, George Lucas. O cara viaja, irmão. Quem já viu Guerra nas Estrelas? Eu já vi todo. Irmão, o cara viaja. Eu não sei de onde o cara tirou tanta coisa legal e futurista. O cara viaja. Eu também, de vez em quando, eu viajo na palavra. E aí eu fico imaginando. A Bíblia diz que Lúcifer foi banido do céu e com a terça parte com a cauda ele arrastou a terça parte dos anjos e levou para o inferno. Nós já sabemos que céu é céu porque Deus está lá. E inferno é inferno porque Deus não está lá. O que faz ser céu é a presença de Deus. E o que faz inferno ser inferno é a ausência de Deus. Então tem muita gente que diz assim, o inferno é aqui mesmo, pastor. Eu acredito, irmão. Porque vive ausente de Deus, vive no inferno. Vive no inferno. Porque o que faz céu ser céu é o quê? A presença de Deus. Então o diabo saiu da presença de Deus, foi para um lugar onde a presença de Deus não estava. Então foi para o inferno. Então, ele arrastou. Tem muito alvoroço. Eu não consigo. Ele arrastou até essa parte dos anjos do céu. Ele deve ter feito propostas. O diabo era um político.
Ele propôs algumas coisas. Espera aí, deixa eu refazer. Político corrupto. Propôs algumas situações. E aí ele arrastou a terça parte dos anjos. Ele quis, eu quero crer que a proposta foi: eu vou levar vocês para um lugar que é melhor do que o céu. Porque senão ninguém ia abandonar o céu. Quem ia abandonar o céu, irmão? A proposta deve ter sido essa. Eu vou levar vocês para um lugar que é melhor do que o céu. Aí os anjinhos lá, oreudo, chifrudo não, eles eram oreudo, acho que de pouca inteligência, foi na vibe. Quando chegou no inferno, os anjos viu a ausência de luz, a ausência de glória e a ausência da presença. Aí, olha onde surgiu a palavra impossível. Quero crer que um daqueles anjos caídos, agora denominado demônios, chega perto de Lúcifer e fala assim: Senhor, Lúcifer, eu estou analisando o novo ambiente e eu não gostei. E a sua proposta foi uma proposta um tanto mentirosa, a saber que o Senhor tem nome de pai da mentira. E eu quero voltar para o céu. Eu quero voltar a habitar na presença do Eterno, do Todo-Poderoso. Aí o diabo olha para ele e fala: o quê? Isto é impossível. Então a palavra impossível só existe para o diabo. Aí o diabo pegou esta palavra impossível, viu que esta palavra ela é poderosa, por quê? Porque ela traça uma linha limite. Uma linha que define não pode mais. Uma linha que diz não tem mais jeito. Uma linha que diz acabou. E aí eles se sentiram limitados. E aí eles sentiram que verdadeiramente para eles havia acabado. Aí o que eles disseram? Vamos semear essa palavra no coração dos filhos do Eterno. Porque se eles acreditarem nesta palavra, esta linha também vai fazer divisão entre eles e o Eterno. Esta linha também vai dizer para eles: não tem mais jeito. Esta linha vai sinalizar para eles que acabou. Mas eu quero te dizer uma coisa: esta palavra nasceu no coração do diabo e não pode estar no nosso coração. Porque o que define o nosso destino é crer no que a palavra de Deus diz. E a palavra diz: para Deus, todas as coisas, eu disse, todas as coisas são possíveis. Mas para Deus, pastor, e a Bíblia diz para você também, que se nós cremos, todas as coisas se tornariam possíveis para aquele que crê em Deus. Então, a cura é possível se eu crer e me posicionar em Deus. A libertação, que parece ser tão difícil, ela é possível se eu acreditar e me posicionar em Deus. De que maneira eu desfruto da cura? E de que maneira eu vou desfrutar da libertação? Me submetendo aos comandos pelos quais o Senhor, o Eterno, Todo-Poderoso, me conduzirá. Diga assim: a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus precisa ser obedecida. Eu preciso obedecer. E às vezes, irmão, obedecer é muito difícil. Quantos filhos aqui, irmão, já ouviram o não do pai? E ficaram tentados, muito tentados em fazer, mesmo com o pai dizendo não. Quantos? E até fizeram e quebraram a cara. Toda palavra não. Eu quero te dizer uma coisa: toda palavra na nossa direção não
ela faz duas coisas em nós. Primeiro, nos traz, presta atenção nisso aqui. Primeiro, nos traz de volta a consciência que nós temos um Senhor sobre nós. Segundo, nos traz de volta ao princípio da obediência. Nós fomos engodados pelo diabo que somos senhores de nós mesmos. Isto é mentira. O homem que se intitula senhor de si mesmo, ele está dizendo: eu não preciso de instrução e eu não preciso de Deus. Nós precisamos de instrução e nós precisamos de Deus. Por quê? Porque nós somos seres ensináveis. O que nos ensinar, vamos aprender. E eu quero te dizer uma coisa: por que a Bíblia diz para nós não nos colocarmos em julgo desigual? Porque nós somos ensináveis. Se eu, crente, hoje, começar a andar na vibe da garotada que está no crime, daqui a um mês, no máximo 2, eu vou estar falando a mesma linguagem. Eu vou estar com o mesmo pensamento e vou estar fazendo as mesmas coisas. Se as moças começarem a entrar no clube daqueles bichinhos que não sentem frio, porque pinguim, urso polar e piriguete. Bota o frio que foi, irmão. Tá ela lá semi-nua. Se as moças entrar na vibe das piriguetes, irmão, no mês, no máximo 2, está falando a mesma língua, está vestindo as mesmas roupas e está fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque nós somos seres ensináveis. Tem um ditado que o meu avô falava para o meu pai. Tá? Quem mistura com porco, farelo come. Eu fiz até um livretinho. Aí o meu pai modernizou o ditado. Ele disse assim: meu filho, me diga com quem você está andando e eu vou te dizer quem você está sendo, ou quem você vai se tornar, ou quem você é. Aí eu fiquei mais moderno, modernizei o ditado. E eu falo para o Bruno: Bruno, você é fruto dos seus relacionamentos. Ou seja, você vai ser igual a quem você se relaciona. É uma verdade, irmão. Então nós temos que entender: se eu quero ser santo, eu tenho que andar com pessoas que se santificam. Se eu quero ser sério, eu tenho que andar com pessoas que levam a vida a sério. Eu ouvi uma vez um homem muito inteligente, o Cristóvão, pai do Diego, dizer para os jovens dessa igreja que a vida é para as pessoas sérias. Porque a vida precisa ser levada a sério. Porque se nós não levarmos a vida a sério, ela nos destrói. Ela nos destrói. E tem um monte de gente aqui que não levou a vida a sério e está sendo mutilada pela vida, destruída pela vida. Eu estava vindo de lá para cá, estava ouvindo um áudio que nós recebemos do pastor de Juiz de Fora, pastor Walter Lins, falando sobre os senadores do Brasil. Os senadores do Brasil recebem um salário de R$38 mil, mais os penduricos, mais passagem aérea, 5 passagens aéreas por mês, e mais os penduricos, que leva um total de R$140 mil mês. Escuta. Se eles forem assíduos por 190 dias no Senado, eles aposentam. 190 dias. Eles aposentam com um salário de R$38 mil, mais os penduricos. 190 dias!
nós. Quantos anos nós temos que trabalhar, gastar da nossa vida por uma nação governada por corruptos para ganhar um mísero salário, se chegar a R$900. Quanto? 880. Presta atenção. Olha para o irmão que está do seu lado. Diz assim: enquanto nós vivemos relaxados. Diga: enquanto nós vivemos relaxados. Com licença da palavra. Nós, como cidadãos brasileiros, estamos sendo violentados. Você sabe o que é violentado? Estuprar. Existe um principado chamado Principado de Belial. É o que mutila, é o que destrói. Existem pessoas que têm sido mutiladas por Belial. Esse principado, ele tem uma função de mutilar indivíduos. Mutilam com palavras, presta atenção nisso aqui. Mutilam com atitudes, mutilam com abusos emocionais. Dentro da igreja de Cristo Jesus, existem muitas pessoas que gostariam de ser curadas. A Bíblia diz que Jesus curava, olha para mim, doenças e enfermidades. Doenças é no físico, enfermidade é na alma. Existem doenças físicas e doenças psicossomáticas, que é na alma, que destrói mais o ser humano do que uma doença física. Muitas pessoas hoje estão morrendo de câncer. Mas o câncer é só um reflexo de uma enfermidade na alma. Pessoas que andam de um lado para o outro. Pessoas que saem e entram pelas igrejas, mas estão morrendo de enfermidades porque estão enfermas na alma. Não acreditam mais em amor. Não acreditam mais em paternidade. Não acreditam mais em fidelidade. Por quê? Porque foram visitados por esses principados e a alma está em frangalhos. Porque esse principado de Belial destrói os seres humanos. Mutilam com palavras, com atitudes e são abusados emocionalmente. Querido, eu quero te dizer uma coisa: existem palavras que são liberadas na nossa direção, que destrói o homem por dentro, que destrói a mulher por dentro. Existem muitas esposas aqui que não conseguem ser realizadas no seu matrimônio, porque ouviram palavras na sua direção dos seus maridos e estão mutiladas por dentro. Existem muitos maridos aqui que não conseguem mais erguer a cabeça, a casa, se sentir provedor, o cabeça, assim como Deus instituiu na terra, porque foram mutilados por dentro com palavras pela sua esposa. Existem pessoas aqui que foram abusadas, não só no físico, mas emocionalmente. Eu quero te dizer uma coisa, olha para mim, eu vou entrar numa vibe aqui que eu preciso que você entenda. Toda relação sexual fora do matrimônio é um abuso emocional, porque você entra no mundo espiritual como se você fosse casado, mas quando termina a relação, você sai do mundo espiritual como adúltero.
As suas emoções, elas são deturpadas, abaladas, porque o que rege a nossa vida não é o físico, é o espiritual. E tem um monte de gente que não tem ninguém na vida, não tem um compromisso sério, não é casado, mas no mundo espiritual já tem identidade de adúltero, porque já teve vida sexual livre. As suas emoções foram violentadas. E todo mundo que já teve um relacionamento sexual fora do casamento tem dificuldade de ser fiel, tem dificuldade de acreditar na fidelidade. Por quê? Porque a fidelidade não existe, não. É porque a pessoa foi abalada, estuprada, violentada emocionalmente. Eu quero te dizer uma coisa. É tempo de libertação. É tempo de cura. Mas nós precisamos entender quem somos e aonde estamos. Tem pessoas que andam de um lado para o outro como se estivessem livres, mas estão cativas, prisioneiras de traumas, prisioneiras de pensamentos, de sentimentos, prisioneiras. Não consegue romper em nada, não consegue nem ter uma expectativa favorável pelo dia que vai amanhecer. Tipo, vai empurrando a vida com a barriga. Belial é chamado de ação de Lúcifer. Esse espírito que age nos mutilando internamente vem direcionado por Lúcifer para nos destruir, para nos matar, ainda estando vivos. A Bíblia diz: aqueles que se entregam aos prazeres da carne, mesmo estando vivos, estão mortos. Um filme antigo, eu acho que o Fernando Robson vai saber qual é. Tem um filme que passou aí, é um defunto muito doido. Um morto muito louco. O cara estava morto, mas eles faziam uma parada lá e o morto andava de um lado para o outro. Irmão, tem um monte de gente assim. E o seu nome no mundo espiritual é um morto muito louco. Baixa na internet para tu ver qual é a vibe, qual é a história, qual é o contexto, a sinopse do filme, para ver se não tem algumas características parecidas com a sua. Anda de um lado para o outro, mas está morto. Parece para os outros que está vivo, mas está morto. Conversa como se estivesse vivo, mas na realidade está morto. Sabe o que é isso, irmão? Você está debaixo de um ataque de Belial. E eu quero te dizer uma coisa. Nós brincamos com o propósito. Nós brincamos com o propósito que Deus nos confia. Mas o diabo não brinca com o propósito. O diabo não brinca com o propósito. E o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. E ele tem feito isso com êxito. E o pior, irmão. E o pior. O texto que lemos, 2 Coríntios 6, não está falando para o ímpio não, irmão. O texto que lemos em 2 Coríntios 6 está falando para a igreja. Não é para o ímpio não, é para mim e para você. Nós temos nos colocado em julgo desigual. Nós temos amado mais as trevas do que a luz. Temos nos alimentados de lamber feridas. Belial se tornou o pai da maldade. O pai do abuso. Eu quero te dizer um negócio. Todo aquele que é abusado, abusa também. Todo aquele que é abusado, abusa também. Eu me lembro. Deixa eu fazer um flashback aqui. Uma retrospectiva. Eu me lembro quando eu era adolescente. Muita gente andando, mas eu não consigo. E se não estiver legal, se você não estiver gostando, eu paro e termino o culto.
mas eu gostaria da sua atenção. Eu era menino, no primário, na escola. Sabe aquele primeiro amor de adolescente, aquela primeira paixão? Aquela coisa simples, pura, que você não pensa em nada. Você só pensa em agradar aquela pessoa que você pensa que gosta. E aí, eu me apaixonei. Não tinha nada. E ela era um pouco mais velha do que eu, estudava numa outra sala, mas para mim ela era tudo. A coisa era tão pura que eu sonhava. Eu morava numa comunidade, não pode falar mais favela, era uma comunidade. E eu sonhava que ela estava vindo na minha casa, olha a coisa. E aí quando ela chegava assim, ela passava, aí os meninos do mal ia pegar ela, e eu pulava no meio, batia em todo mundo, e aí ela vinha, meu herói, e me dava um beijinho no rosto. E aí eu ficava amarradão, para você ver o nível da pureza. Eu levava para ela merenda, deixava de comer e dava merenda a ela. Quando meu pai, alguém me dava algum dinheiro, eu levava o dinheiro para a escola, para comprar as coisas para ela. E ela só me gigolando. Era mais velha, só tirando vantagem. Um dia, irmão, chegou alguém para falar comigo assim, essa menina tá te usando, cara. Larga de ser otário. Eu falei, tá nada. Ela me ama, eu também a amo, e a gente vai ficar junto. Nunca tinha dado um beijo na menina. E ela só levando vantagem. Um dia, irmão, só engordando. Um dia, irmão, ela cansou de mim. Um dia ela cansou de mim. Ela olhou na minha cara, ela falou assim, vê se enxerga. Olha para você. Eu nunca gostei de você, eu tirava proveito, porque eu queria o que você estava me dando. Se enxerga, me deixa. Cara, o mundo acabou. Estou abrindo meu coração para você, não ri não, Cristian. O mundo acabou. Eu fui para casa, irmão, eu chorei. Eu chorei. Minha mãe ficou preocupada. Vai para a escola, meu filho, não vou não. Você está passando mal? Eu falei, não estou não. Chorei. À noite eu passava chorando. Até que um dia, o que ela me fez despertou o mal que existia em mim. Aí eu fiz uma proposta comigo mesmo. Nunca mais. Eu disse, nunca mais eu choro por causa de mulher nenhuma. E tudo que ela me fez, eu vou fazer também. E aí eu comecei a achar as mais desprovidas de beleza. Como a Bíblia diz, as de semblante caído. Porque a Bíblia, Deus é tão bom, que não chama ninguém de feio. Fala que é semblante caído. Aí eu comecei a achar as mais feinhas. Irmão, eu fazia de tudo para as feinhas. Jura de amor, irmão? Irmão, eu fazia de tudo para ela se apaixonar. Quando eu sentia que ela estava apaixonada, eu começava a gigolar, a explorar, a maltratar. Eu falava com as pessoas assim, quer ver, ó? Eu vou levar ela ali pro cantinho, vou passar a mão nela. Você quer que eu passe a mão nela? Aí os caras, eu quero ver você passar a mão em tal lugar. Eu falei, fica olhando. E fazia os caras verem. O que eu quero te dizer com isso? Quando nós somos violentados, nós reproduzimos o que recebemos. Violentamos também. Quando nós somos abusados, nós reproduzimos o abuso e somos abusados também. Você pode ver, se você sentar com um pedófilo, e conversar com ele, fala para mim a tua infância. Como foi a tua infância? Se ele não falar que na história dele tem um estupro, tem um abuso, eu mudo de nome para pregar. O diabo nos visita na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude. Muitos hoje, desajustados emocionalmente, já velhos, foram
atormentados por esse espírito de Belial, na infância, na adolescência, na juventude. E se tornaram os homens que são, se tornaram as mulheres que são. Senta com as prostitutas. Já passou tempo. Senta com prostitutas. Você for muito crente, se você não for muito crente, crente não gosta de sentar com prostituta. Quem é muito crente não gosta. Acha que não pode. Você for muito crente, sabe? Como foi a sua infância? Foi abusada por ti, por pai, por irmão, ou por alguém na história? Senta com o homem, senta com ele. Se ele não for abusado, eu não pode ouvir na vida inteira. Você é um viadinho, você é uma bichinha, você é uma bichinha, você não é homem, você é um viadinho. Porque tem pai que trata filho assim. Tem mãe que tinha desejo de ter mulher. Aí nasceu o homem. Pode cortar o pigolim. Aí começa a tratar o filho como se estivesse tratando a menina. Aí cresce afeminado. Olha para mim, nós precisamos entender que Belial se tornou o pai da maldade, o pai do abuso. Nós fomos abusados e por isso abusamos. Quer ver só uma coisa? Quer ver só uma coisa? Pega uma pessoa. Pega uma pessoa que nasceu pobre, cresceu pobre. E bota ela num sacada de rico. Põe dinheiro na mão dela. Você vê o que ela vai querer fazer? Vai querer comer no restaurante, vai querer usar as roupas mais caras e vai querer humilhar todos os pobres. Claro! Belial é o abusador religioso. Tem muita gente hoje nos púlpitos das igrejas abusando das autoridades, da autoridade que não é dele, é de Deus, para manipular pessoas. Tem muita gente hoje usando o Espírito de Deus para revelar, segundo a maldade do seu coração, por espírito de Belial, para manipular pessoas. A televisão está cheia de homens religiosos movidos por espíritos de Belial, abusadores, pessoas que estão morrendo nas suas desgraças, e eles usam as desgraças das pessoas para se promover. Vai lá, aonde propagam cura, multidão de enfermos sendo abusados por líderes religiosos. Você vai ser curado, mas tem que fazer o propósito X. Tem que dar tanto. Sabe o que é isso, irmão? Abuso. Espírito de Belial. Pessoas que querem ser libertas vão em igrejas. Que pessoas usam o nome de Jesus para expelir demônios. Porque não tem autoridade, porque a autoridade está no nome de Jesus. E manipulam pessoas. Eu conheci um homem. O cara era envolvido num nível de bruxaria altíssimo. Eu conheci através da minha esposa. Minha esposa trabalhava de enfermeira na emergência da Santa Casa. O cara estava atormentado por espíritos malignos. Tinha frequentado uma igreja para alcançar a libertação. E os pastores abusaram deles de forma religiosa, levaram todos os bens que eles tinham, porque cada oração de libertação era 5.000 reais. O cara estava pobre e ainda endemoniado. E ele andou na rua e o cachorro falava com ele.
O cachorro endemoniado falava com ele. Ele, apavorado, entrou para a Santa Casa dentro. Foi falar com o médico. O clínico geral. Moço, eu estou aqui porque tem um cachorro lá fora que falou que eu vou morrer. Aí o médico clínico geral conhecia a Rita, que era crente, o Messias e a Tamara, eram 3 crentes que tinham lá. Chamaram eles e falaram com eles assim: isso aqui, ó, não é doença, isso é enfermidade. Eu não posso curar isso. Conversa com ele daí. Aí o cara começou a conversar. Aí foram orar pelo cara, o cara ficou endemoniado. Expulsaram o demônio do cara. O cara liberto, mas ainda com a alma em frangalhos, atemorizado, disse assim: todos os dias à meia-noite, eles voltam para me atormentar na minha casa. Os quadros pegam fogo, as lâmpadas estouram, as panelas voam. Aí todos os dias à meia-noite, quando nós não íamos na casa do cara para estar lá com ele, para orar com ele, meia-noite, a gente estava no telefone com ele orando. Sem receber R$1. Belial é abusador religioso. Ele abusa de autoridades. Autoridades físicas e autoridades espirituais. Nós vemos hoje muitos ministros. Presta atenção no que eu vou falar aqui, que eu vou falar de política. É domingo agora, né, Bruno? A eleição. Já passou tão rápido. Domingo agora é dia de nós estarmos lá. É dia de nós colocarmos lá pessoas que vão reger leis para a nossa cidade. Prefeito que vai governar a nossa cidade. Se nós nos colocarmos em julgo desigual, como diz a palavra, e colocarmos lá pessoas que são manipuladas por Belial, vai acontecer o mesmo que aconteceu nesse governo que está saindo agora. Nós não temos professores, não temos médicos, nós não temos saneamento básico, nós não temos lixeiro nas ruas, nós não temos segurança. Porque hoje, a nossa segurança, presta atenção nisso aqui que isso é muito sério, a nossa segurança, a segurança de muitos que vivem nas comunidades, estão na mão dos traficantes. Os moradores correm para os traficantes para pedir segurança. Por quê? Porque o governo que rege a nossa cidade é manipulado pelo espírito de Belial. Nós estamos orando. Os pastores se reuniram em Porto Seguro. Nós reunimos lá 30 mil líderes no Brasil para orar para um governo justo. A Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo vive como nós estamos vivendo aí. Está vindo como vereador. Sentei com ele, comeu comigo na minha mesa. Eu vou votar nele, porque ele fez comigo um pacto, como eu fiz com ele. Eu disse para ele: eu não quero que você me dê nada. Eu só quero uma coisa: quando tu chegar lá, tu vai reger, tu vai governar, tu vai legislar, como um vereador, para toda a cidade de Cabo Frio. Não me aceite dessa mineira o carro zero, e nem o tanto de dinheiro que eles pagam para os vereadores para manter o monopólio. Bebeto estava comigo no dia. Fernando também estava comigo no dia. Eu sou fiel à minha palavra. Fui visitado por vários vereadores. Essa igreja já podia estar com piso. Já podia estar pintada. Mas eu sou fiel à palavra que eu liberei para ele. Falei:
eu vou votar em você. Eu falei com ele, eu só não faço política na igreja. Ele falou, pastor, eu nem quero. E ele não estava falando de política até uma semana atrás, que eu disse para ele, irmão, se Deus vai te colocar lá, você precisa falar com os santos. Porque é através dos santos que você vai chegar. Eu conversando com ele na minha mesa, eu pedi a ele, faça campanha limpa. Não pague por votos. Porque você já perdeu. Você vai ser reprovado por Deus. Não dê nada a ninguém. Muitos irmãos já procuraram ele pedindo coisas. Pastor, eu pedi, eu falei, não dê não. Você deu? Muitos amigos dele procuraram ele. E disse, assim você não chega em lugar nenhum. Se você não chegar na Câmara, no céu você vai chegar, filho. Com a sua postura. E existe aí um grupo de políticos movido por Belial, que já separaram o dinheiro. E o dinheiro do político, eu quero te dizer de onde vem. Vem da corrupção. Vem de outros empresários da cidade, que desfrutam da miséria do povo. Porque quem desfruta da beleza da nossa cidade é os turistas. Quem desfruta das melhores casas da nossa cidade é os turistas. Quem desfruta do melhor atendimento médico são os turistas, porque eles podem pagar plano de saúde, mas nossos filhos não tem atendimento médico, não tem escola, não tem nada. Porque Belial é o Estado do governo. E eu pedi uma coisa para o Bruno. Falei, governe como igreja lá. E aí vira e mexe, eu não é Antônio. Antônio, eu falar com ele. Falei, meu filho, ou você é muito corajoso ou você é muito doido. Para continuar do jeito que você está. Na postura que você está. E aí, conversando com ele ultimamente, ele disse para mim que os políticos já prepararam. Você não vê muito movimento de campanha política. Você vê? Está vendo movimento de campanha política? Claro que não. Sabe aonde está o dinheiro? Está guardado. Sabe para quê? Para dar R$100 para cada um. Voto, compra de voto na boca de urna. Diga assim, R$100. Você pode ganhar R$100. Diga assim, R$100. Diga, eu posso ganhar R$100. Aí depois eu vou ficar sem médico, sem escola, sem saneamento básico, sem salário, sem dignidade. Pode pegar, irmão. Entra na vibe. Chame Belial por pai. Seja corrupto. Se venda! Depois tu vai pagar o preço da sua infidelidade. Eu quero te dizer uma coisa. Crente vota em crente. Crente vota em crente. Tu veio fazer campanha política aqui na igreja? Ele disse para mim, claro que não, pastor. O dia que eu cheguei aqui na igreja, eu nem tinha certeza que eu ia ser vereador ainda. Mas quando eu te vi jogando água na cabeça do povo, que eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, eu decidi ficar aqui porque eu vim aqui porque Deus está nesse lugar. Sabe de onde ele era? Sabe de onde ele era? Onde você congregava, Bruno? São Cristóvão. Se ele quisesse uma igreja para eleger vereador, nós precisávamos ter 5 mil membros. Só lá elegia ele. Nós fomos abusados. E abusamos. Eu precisava de tempo para terminar. O abuso emocional é gerado por Belial. Eu termino aqui, mas eu preciso terminar essa frase aqui. Belial foi o gestor da sodomia em Gomorra e Sodoma. Toda prática sexual pervertida, antibíblica, é gerada por Belial. Sexo fora do casamento é adoração a Belial. Sexo fora do uso natural, homem com homem, mulher com mulher, é adoração a Belial. Depois do eterno, Belial se tornou Deus
adorado na terra. Porque a humanidade adora Belial com seus atos pecaminosos sexuais. Toda vez que você entra na sua intimidade e se masturba, é adoração a Belial. Toda vez que você entrega o seu corpo à prática sexual fora do casamento, é adoração a Belial. Toda vez que você entra nas redes e a conversa toma vibe pornográfica, você está adorando Belial. É por isso que nós estamos assim, sem identidade de filhos. Não conseguimos adorar o eterno. Porque o próprio Jesus disse, nós não podemos adorar dois senhores. Ou adoramos a um e desagradamos o outro, ou adoramos ao Senhor e desagradamos o outro. É por isso que é tão difícil, sabe, Ludmila? Arrancar uma adoração. A gente precisa ficar como maestro. Sabe, só os homens. Só as mulheres. Vamos à igreja. Porque a verdadeira adoração não é quando a gente está junto, é quando nós estamos sozinhos. A verdadeira adoração é quando a mulher não está perto, é quando o marido não está perto, é quando os filhos não estão perto, é quando os pais não estão perto, é quando o pastor não está perto. Diga assim, depois do eterno, Belial se tornou o Deus mais adorado, porque às vezes até eu mesmo adoro Belial. Reproduzindo o abuso, reproduzindo a maldade que existe em mim. Eu adoro Belial. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual Deus que você adora? Não responda para mim, responda para você. Qual Deus que você tem adorado? Você faz parte das pessoas que adoram o eterno? Ou você faz parte das pessoas que adoram Belial? Vamos ficar de pé. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Se você faz parte daqueles que adoram Belial, você vai ficar calado. Porque o eterno não vai receber a sua adoração. Mas se você faz parte daquele que adora o eterno, e com o entendimento que as suas atitudes até hoje não mudou o seu valor diante dele, e se houver um arrependimento no seu coração genuíno, ele te recebe como filho, como foi lido. Te damos honra, te damos glória, porque teu Ministério de Louvor, por favor, se puder ser rápido. Feche os teus olhos, não precisa apagar a luz não. Antes de você adorar, eu quero ler o último versículo que lemos. Serei para vós, Pai. 2 Coríntios, capítulo de número 2. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18. Preste atenção nisso aqui. Sereis para vós pais. Serei para vós pai. E sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso.